É muito bom estarmos aqui, principalmente para compartilhar a palavra. E o pastor Jonatas falou algo que realmente aconteceu, né? Eu não estava aqui na programação para falar, para trazer uma palavra para vocês. Mas ontem eu tive uma experiência no metrô, de uma passagem que Deus me trouxe. E aí eu falei para o pastor, eu não sei como está a programação, mas caso você precise, Deus me trouxe uma palavra, se eu puder compartilhar. Então essa palavra, eu tenho certeza que alguém aqui, Deus trouxe exclusivamente para ouvir essa palavra. Não sei se era só para mim, mas eu tenho certeza que se deu certo de eu estar aqui, é porque também é para mais pessoas. Tem uma passagem em Atos 9, eu vou ler a palavra, a passagem, depois eu quero que vocês façam uma oração. Mas essa passagem ela é muito conhecida, muito conhecida. Tenho certeza que você já ouviu, Deus já te falou com você em algum momento sobre essa passagem. Só que Deus ele me trouxe algo dentro dessa passagem, então eu quero compartilhar exatamente ela. Atos 9, nós vamos ler do 1 ao 22. Eu vou ler no telão para a gente ficar na mesma linguagem. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levantando-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido falar muitas coisas a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. Entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou por vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos o que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo.
Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui neste lugar. Eu me coloco, Pai, humildemente na Tua presença, para pedir que o Senhor tenha total liberdade de falar aos nossos corações. Me usa, Deus, como um instrumento nas Tuas mãos. A palavra é Tua, o decreto é Teu, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem alimenta, é o Senhor quem sustenta. Que o Senhor venha abrir aqui cada mente, cada coração. Venha falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem, que eu tenho certeza que você já conhece, eu estava, falei que eu estava no metrô, e por um instante Jesus me trouxe essa passagem. E a palavra que ele falou assim para mim foi: Claudete, Claudete, por que você me assiste? Eu gostaria que você falasse assim o seu nome, repetindo o seu nome, e falasse para você mesmo: por que você me assiste? Vou falar 1, 2, 3, eu vou falar Claudete, Claudete, e você fala o seu nome, amém? 1, 2, 3. Claudete, Claudete, por que você me assiste? E aí, o que isso quer dizer, né? Jesus, quando ele encontra Saulo, ele faz uma pergunta para ele. Saulo, ele não estava aparentemente fazendo nada de errado. Ele estava dentro do conhecimento dele, da direção dele, ele estava defendendo a religião, ele estava defendendo falsos profetas, falsos cristãos. A missão dele ali era defender a Cristo. E, de certa forma, ele perseguia Jesus. Porque ele não tinha tido ainda a revelação, o entendimento que a quem ele perseguia era o Cristo. E aí, quando eu falo isso, por que me assiste? Talvez nós aqui estamos, e nenhum aqui está perseguindo a Cristo. Eu não estou perseguindo a Cristo, você não está perseguindo a Cristo. Mas a revelação que Deus me trouxe dentro dessa palavra é que muitas vezes a gente não persegue a Cristo, mas a gente simplesmente assiste a Cristo. Simplesmente a gente senta e fica como espectadores de tudo que acontece, de tudo que vai acontecer, se vai acontecer, como vai acontecer. E nós simplesmente sentamos e assistimos. Nós ficamos simplesmente como espectadores daquilo que Jesus quer fazer em nós. Quando nós estamos, e eu vou citar aqui algumas situações que nós estamos apenas assistindo. Quando nós estamos na igreja e não sentimos a presença dele. Eu até comentei essa semana na célula que às vezes a gente está no culto e você está pegando fogo, você quer pular, você quer gritar, você quer correr, você quer fazer tudo. E de repente você olha para alguém do seu lado e parece que a pessoa não está no mesmo ambiente que você. Parece que a pessoa está em outro lugar. Parece que a pessoa não ouviu a mesma palavra que você, parece que a pessoa não cantou o mesmo louvor que você, e você fala assim: meu Deus, mas não é possível que eu estou sentindo tudo isso aqui dentro de mim, e tem hora que parece que a igreja inteira está pegando fogo, parece que o negócio está... Mas tem pessoas que estão simplesmente assistindo, não sentem, não se envolvem, não permite, Jesus, ele é tão educado, ele é tão poderoso, que Jesus, ele pede a permissão para entrar dentro de você, para causar esse borbulhão dentro de você. Ele quer que você abra o seu coração e fale assim: eis-me aqui, Senhor Jesus, vem e faça em mim. Às vezes, sabe, irmãos, vocês sabem da minha história, eu já contei meu testemunho aqui, eu nasci, cresci na igreja, e às vezes eu via esse povo pulando, gritando, e eu pensava: gente doida, gente doida, povo doido. Mas um dia eu falei: Senhor, eu quero ser doida também. Eu quero ser esse povo doido, eu quero pular, gritar, porque eu quero ter liberdade na Tua presença. Eu quero estar diante do Senhor, completamente livre. Sabe por quê, irmãos? Não sei se alguém aqui já foi a algum show. Quando você vai num show, a multidão automaticamente te põe para... Vai no estádio de futebol, então. O povo te joga para cima, te pula, te levanta, e você fica ali no meio daquilo, e você se envolve. Quando você vê, talvez você nem torce tanto assim para o time, de repente o time é o time do peito, é o time do coração, você está gritando, vibrando, torcendo. E quando nós estamos perante Jesus, Jesus precisa ser o time do coração, o time do peito, aquilo que nos envolve, aquilo que nos faz querer mais, aquilo que quando a gente entra aqui neste lugar, neste ambiente, quando a gente se envolve no meio de pessoas que são adoradores, que a gente se entrega a essa adoração.
O Senhor nos chama para viver esse mover, esse movimento. Eu sinto da parte de Deus que, eu não sei, assim, eu cheguei aqui dia 6 de dezembro de 2020. Foi o primeiro dia que eu entrei aqui e falei, hoje eu sou GVC. 6 de dezembro de 2020. Eu não sei quantos moveres vocês já viveram até essa data, mas eu sinto que há um mover sobrenatural da parte de Deus para acontecer agora, e eu faço parte desse mover e eu não abro mão. Eu falei, Deus, eu não sei o que o Senhor tem para fazer, mas desde o momento que eu cheguei neste lugar, eu quero fazer parte, eu quero marcar esse tempo, eu quero viver o sobrenatural que o Senhor tem para essa geração. Talvez já passaram algumas, já passou alguns moveres aqui poderosos, mas Deus tem mais, Deus tem muito mais, e Ele nos chamou para viver isso, e eu não posso estar aqui pensando, não, o que está acontecendo, o que é isso? Não, eu quero viver, eu quero sentir, eu quero fazer parte. O dia que falarei assim, gente, vocês lembram? No dia 10 de setembro de 2022, aquele culto foi poderoso demais, o sobrenatural aconteceu, eu estava orando, eu estava pedindo, o manifestar aconteceu na nossa vida. Nós não estávamos em muitos, nós éramos poucos, mas o manifestar da glória de Deus aconteceu naquele lugar. E você vai falar, eu estava lá, aconteceu comigo, eu vi a glória de Deus, eu vi a presença de Deus. É isso que o Senhor deseja para nós essa noite. Não é um mero assistir, não é um mero estar aqui. Nós muitas vezes assistimos quando nós dizemos assim que Jesus mora em nós, mas nós mantemos a nossa vida como ela sempre foi. Da parte de Deus, essa revelação foi tão poderosa na minha vida. O dia que eu entendi que eu era habitação, que o Espírito Santo habitava em mim, que Deus estava dentro de mim. Esse dia para mim foi tão revelador, foi tão poderoso que eu não conseguia ficar de pé. Eu me prostrei, eu caí de joelhos e eu falei, meu Deus, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão poderoso, e o Senhor poderia habitar qualquer lugar desta terra, os mais altos prédios, os mais poderosos palácios, o Senhor poderia estar em qualquer lugar, cheio de ouro, cheio de prata, mas o Senhor escolheu a mim, pecadora, alguém que está aqui cheio de falhas, cheio de erros, e o Senhor me amou e disse, é aí dentro que eu vou morar, é aí dentro que eu vou habitar. E essa revelação mudou a minha história, mudou a minha vida, e desde o dia que isso aconteceu comigo, os meus dias não são mais os mesmos. Não tem como a gente carregar algo tão precioso e a gente andar por aí como coitadinho, como alguém qualquer. A nossa vida sempre é um problema, sempre está tudo errado. Não vou falar para vocês, irmãos, que eu não tenho problemas, não, eu tenho. Mas eu comecei a enxergar quem habita em mim. Isso ficou maior do que tudo. Isso ficou maior do que qualquer problema. Isso ficou maior do que qualquer indiferença. Sabe, nós somos pessoas, seres humanos naturais, cheios de carências, cheios de necessidade de aprovação. A gente chega no lugar e quer ser aprovado. A gente chega no lugar e a gente quer fazer diferença. A gente fica pedindo, sabe assim, a gente fica necessitando que as pessoas nos notem. Quando Cristo, quando Deus, o Todo-Poderoso, habita dentro de nós, e você fica mendigando a atenção de seres humanos como nós. É tão poderoso isso. Eu não posso dizer que Jesus mora em mim, que Ele habita em mim, e eu andar como alguém qualquer. Sabe assim, a gente tem que tomar até cuidado com o nosso ego, porque dá vontade de você sair falando, eu sou eu tenho Deus aqui. Sabe, eu sou o cara. Porque é muito poderoso. Isso é poderoso demais. E às vezes ouvir isso é meio natural, né? A gente cresce ouvindo isso. Eu falo isso para o Nicolas agora desde pequeno, filho onde o Papai do Céu mora. Aí ele faz aqui dentro. Só que hoje ele vai falando, uma hora isso vai virar uma revelação. Vai virar uma revelação dentro dele. A identidade dele de filho vai acontecer na vida dele, ele vai entender quem ele é em Deus. E nós precisamos ter essa revelação. Senhor, se até hoje você ouviu isso, mas não aconteceu ainda um boom dentro de você, hoje é o dia. Essa noite o Senhor te separou para isso. Vocês precisam falar assim,
Clau, eu ouvi a sua mensagem. E eu falei para Deus assim, Senhor, esse boom, ele tem que acontecer em mim. Eu tenho que sentir isso, eu preciso sentir isso, porque isso é o que há de mais precioso em nós. Não é o que você tem no banco, não é o que você tem na sua casa, não é o que você tem na sua despensa, não é o que você veste, não é o que você calça, não, é o Cristo que habita em você, é o que há de mais precioso. É mais precioso do que tudo. Então, quando a gente tem essa revelação dentro de nós, a gente não fica meramente assistindo a Cristo, não. É real. É real. Nós temos a convicção de que nós somos vencedores. Sabe, às vezes, nós passamos por lutas e tribulações, e que não são fáceis. Não dá para chegar aqui e falar assim que a vida é um mar de rosas. Não é. Ela tem luta, ela tem tribulação. Porque Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Jesus, ele não parou a frase aí. Ele disse o quê? Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Como é que você encontra bom ânimo quando está tudo dando errado? Como é que você encontra bom ânimo quando o diagnóstico chega? Quando a morte bate a porta? Quando o desemprego chega? Quando a briga na família acontece? Quando nada vai para frente? Quando você só vê um cenário de dívidas e cartão que chega e boleto e está tudo bagunçado? Você só consegue encontrar o bom ânimo quando você tem a convicção de que Cristo mora dentro de você, que Ele é morada, que você é morada dEle, que Ele está aí dentro. E quando você tem essa convicção, você fala, Senhor, isso é só um momento que eu estou passando, mas eu sou vencedor, eu sou vencedora. Você declara essa palavra na sua vida, não importa o que você está vivendo agora. Irmão, sabe o que eu tenho pensado? Isso aqui vai passar, a terra vai passar. Nós é que estamos apegados demais a tudo isso. Qual é o nosso foco? Qual é o nosso objetivo? Um reino que está preparado para cada um de nós. Então nós precisamos caminhar convictos de que aqui tudo passa, mas aquele que está em nós permanecerá para sempre. Essa é a certeza de um vencedor. Essa é a palavra de um vencedor. Eu fico assistindo a Cristo quando os milagres acontecem na vida de todo mundo e não acontece na minha. Sabe quando parece que todo mundo tem um testemunho para contar e você nunca tem? Nós vamos entrar 21 dias de jejum. Eu gostaria que aqui no dia que a gente pudesse contar os testemunhos, não tivesse nem tempo. Não deu tempo, gente. Vamos tentar outro culto. Não deu tempo, vamos tentar outro. De tantos milagres, de tantos testemunhos, de tantas maravilhas que Deus tem para operar na nossa vida. Mas esses milagres, essas maravilhas, eles só vão acontecer mediante a nossa fé, mediante o nosso desafio de fé. Eu preciso colocar diante de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer. O pastor falou, vamos se desafiar. Vocês não têm noção da guerra interna que eu estou vivendo para saber o que eu vou jejuar. Porque está tudo fácil. Parar de chocolate é fácil, parar com rede social é fácil, parar com isso é fácil. Tudo está fácil. E eu estou, Deus, me ajuda. Eu preciso de algo que realmente me tire, me deixe assim, nossa, como é que eu faço isso? O Nicolas, achei tão bonitinho, porque lá no Kids está sendo ensinado o jejum para eles, né? E é a primeira vez que ele vai jejuar. Gente, eu estou boba, assim, E aí ele chegou em casa contando que ele vai fazer o jejum. E cada hora ele inventa uma coisa, né? Porque ele começa a ver que as coisas que ele pensa é difícil demais. Aí essa semana ele falou assim, mãe, eu vou ficar sem celular. Aí a mãe agradece já, né? Aleluia, né? E aí ele falou assim, aí eu falei, filho, são 21 dias, aquilo que você decidir, a gente vai até o final. Aí ele, então eu vou ficar sem o videogame. Aí eu falei assim, se você ficar sem o videogame, não pode jogar no celular. Não, mas eu estou sem videogame, não é sem celular. A tia do Kids não falou isso. Falei, mas elas vão te falar, elas vão te ensinar. Aí eu falei assim, se você escolher uma coisa, você tem que ficar firme, não pode ir. Sabe aquele negócio? Estou sem chocolate, aí você come bolacha de chocolate, bolo de chocolate. Então a gente precisa assim, estar convicto do que nós vamos fazer. Irmãos, a gente não pode caminhar com Cristo. A gente não pode estar envolvido nesse mover e ver milagres acontecendo ao nosso redor e conosco, não. Não pode. Coloca isso no seu coração.
Senhor, eu não vou passar esses 21 dias vendo milagres acontecendo à minha volta e na minha vida, não. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. Eu preciso que essa causa que está há tantos anos sem resolver tenha uma solução, tenha uma resposta, tenha uma saída, tenha uma bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre a minha família. Que o Senhor me alcance, que o Senhor alcance quem está ao meu redor. Eu preciso viver isso, Senhor. Eu preciso ativar a minha fé. Eu preciso ver os milagres acontecendo. Eu quero ser a pessoa que vai lá testemunhar. E quando o milagre acontecer na sua vida, não fique com a sua boca fechada, não. Conte os milagres, conte as bênçãos. Chegue nas pessoas, chega na célula, chega nos seus amigos, fala: o Senhor fez isso na minha vida. O Senhor fez. Nós precisamos atribuir a glória a Deus. O milagre ao Senhor. Sabe, vou aproveitar que o Daniel não está aqui, porque ele não gosta que eu falo dele, né? Está gravando? Daniel, ele tem um irmão mais velho, que o irmão dele não frequenta muito a casa dos pais dele, vai de vez em quando, mas vai. E ele fala assim para mim: esse irmão é primo, porque ele chega aqui, ele tem vergonha de abrir a geladeira, ele tem vergonha de comer, porque eles chegam na casa dos pais, e eles abrem a geladeira, eles pegam o que está em cima da mesa, eles comem, eles sentam, eles deitam, tiram o sapato, tiram a meia, ficam à vontade. O irmão mais velho dele chega e parece que ele está na casa de sei lá quem. Ele tem vergonha, ele não se solta. E o Daniel fala assim: é meu primo, é meu primo. E nós estamos assistindo a Cristo quando nós nos comportamos como primo e não como filhos. Aqui é a casa do Pai, a liberdade. Você está na casa do Pai, você precisa se sentir assim, num ambiente seguro. Sabe assim? A maior segurança que a gente tem é quando a gente sabe que tem ali o pai, tem ali a nossa mãe. Esses dias eu estava contando assim para o Robson, eu falei assim: sabe, a maior falta que eu tenho da minha mãe é que eu sei que hoje na terra não tem ninguém que me ama como ela me amava. É um amor incomparável. Ninguém vai te amar igual. Você vai ter filho, você vai ter marido, mas ninguém vai te amar igual. Então, a casa do pai, a casa da mãe é o lugar de amor, é o lugar que você pode contar os seus problemas. Quando você chega na casa de Jesus, quando você tem Jesus no seu coração, você precisa ter essa certeza que você é filho, e com Ele você pode abrir o seu coração, você pode contar para Ele as coisas mais, às vezes, absurdas que você acha, e que às vezes a gente quer esconder, mas de Deus nós não escondemos nada, porque o Senhor conhece tudo, é o Senhor quem sonda a mente, pensamentos, o nosso coração. É aquele que vai até o profundo, fundo da nossa alma, do nosso ser, e que sabe tudo a nosso respeito. E por mais que às vezes você não consegue se abrir, é isso que Ele espera de nós. Que a gente abra o nosso coração, que a gente rasgue o nosso coração. Senhor, olha, Jesus, eu vou te falar, está difícil, Deus. Eu vou na igreja, mas não tem sido legal para mim. Eu estou indo obrigado, eu estou indo para a célula obrigado. A gente precisa falar para Jesus a verdade. Senhor, eu não queria estar aqui orando, mas eu vou orar. Sabe por quê? Porque quando a gente é sincero perante ao Senhor, Ele vai tratando as nossas mazelas e vai transformando a obrigação, o peso, Ele vai tirando e vai colocando satisfação no seu coração, vai abençoando a sua vida, vai tirando as suas feridas, vai trazendo cura para a sua alma. Somente quando somos sinceros perante ao Senhor. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus de pai. Pai. No culto passado, o convidado da Marina estava aqui. Eu não conheço ele, eu conheci ele há poucos dias, mas não conheço a história, não sei como é a história de vida dele. Mas o Fábio foi e deu um abraço nele. À medida que o Fábio deu um abraço nele, eu estava ali e o Espírito Santo falou no meu coração. Ele recebeu um abraço de pai. Eu não sei se ele tem carência paterna, eu não sei quem ele é, mas no momento que eu olhei, o menino estava se desmanchando abraçado com o Fábio. E o Espírito Santo falou, foi um abraço de pai. E depois, quando a gente foi embora, ele contou no carro, ele falou assim, nossa, hoje eu chorei muito na igreja, porque eu me senti tão amado. Então, nós precisamos se sentir assim, que hoje você sinta esse abraço de pai, que o Senhor te abraça aí no seu lugar, e se você precisar chorar, e se alguém te abraçar, sinta que é o Espírito Santo que está direcionando essa pessoa para ficar do seu lado, para te dar um abraço, para orar por você. Essa semana mesmo eu estava falando para o Robson, é precioso demais a gente ter vidas que cuidam da gente,
Como isso é precioso, eu ter meu líder, eu ter meu pastor, minha pastora, pessoas que oram por mim, pessoas que se preocupam comigo. Se eu não venho no culto, me manda mensagem, aconteceu alguma coisa, Cláudia, aconteceu alguma coisa. Se eu não estou bem na célula, eu tenho os meus pastores que prestam atenção, se aconteceu algo, me mandam mensagem no decorrer da semana. Cláudia, está tudo bem. Como isso é precioso. Sabe, não se sinta incomodado se alguém te perguntar algo, mas se sinta amado, se sinta cuidado. Isso é precioso demais. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade extremamente carente. Irmãos, minha futura profissão, psicologia, o que eu tenho visto de pessoas procurando psicólogo, psiquiatra, terapeuta, porque precisam de alguém, porque precisam desabafar, e não tem isso em casa, não tem isso no pai, não tem isso na mãe, não tem isso nos amigos, e aí cada vez mais tem procurado alguém, e nós temos isso aqui na igreja. Eu posso chegar aqui e falar assim, pastora Eva Maria, que eu quero conversar com você, está acontecendo isso, e ela vai orar, interceder por mim, muito mais do que uma terapia. Eu vou ter uma oração, eu vou ter um direcionamento, eu vou ter uma cobertura espiritual. Então você está na casa do Pai, não fique com medo, não fique com reservas. Olha para o seu líder com respeito, olha para o seu líder como alguém que foi levantado por Deus para interceder pela sua vida, para te direcionar, para te colocar num caminho que Deus escolheu para nós. Essa é a direção de Deus para nós. Muitas vezes nós ficamos assistindo quando Deus dá uma direção e a gente fica indiferente. Vocês acham que o pastor Jonatas um dia acordou e falou assim, não, nós seremos 50 jovens. Eu quero esse número, gostei, legal. Eu tenho certeza que o Espírito Santo colocou isso no coração dele. Deus gerou isso no coração dele. E o dia que Deus gerou isso no coração dele, eu como equipe, eu como parte, eu tenho que falar, eu abraço essa causa. Eu vou orar por isso. Às vezes a gente fica assim, né? Como é difícil, Senhor, evangelizar. Tem pessoas que você tem vontade de falar assim, não, cara, você precisa de Deus. E eu vou levar você para a igreja. Não tem gente que dá vontade de arrastar, trazer arrastado. A pessoa não quer. Hoje o Daniel pegou 3 jovens, 3 adolescentes, moças, sei lá. E ele falou assim, que elas sentadas no banco de trás, e elas falaram para ele, tio, gostei do tio. Tio, tem Bluetooth? Aí ele falou, tem. Então, posso pôr uma música? Pode. Aí elas colocaram. Ele falou, paixão, pensa numa música pesada. 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 Aí ele começou a falar as palavras, eu fiquei em choque. Aí ele falou assim para elas, meninas, vocês não acham que isso está pesado demais? Aí elas falaram, tá bom, tio, mudaram a música. Aí ele falou assim, me deu vontade de mudar o caminho e levar elas para a igreja. Lá para o culto. Eu ia falar para elas assim, eu vou levar vocês para o culto. E elas já estavam combinando de comprar bebida, de ir para um baile funk que elas iam, tal. Aí ele falou assim, amor, eu não fiz isso porque eu vou ser banido, né? Mas a minha vontade era essa. Eu falei assim, amor, tem pessoas que a gente quer fazer isso, a gente quer arrastar, porque você fala, você está num caminho que, Jesus, deixa eu te ajudar. Mas a pessoa, ela quer aquele caminho, ela quer andar daquele jeito. Mas quando Deus coloca um alvo, é Ele quem vai fazer. Você só precisa permanecer firme, permanecer convicto, crendo, orando, jejuando, buscando, intercedendo. Se colocar uma publicação ali, publica na sua rede social. Sabe por quê? Porque uma hora alguém vai ler e por algum instante essa pessoa vai falar, vou lá, vou lá. Talvez você nem precisa convidar, se você tem vergonha, você não consegue fazer um convite. Publica nas suas redes sociais, dispara nos seus grupos, porque uma hora alguém vai olhar e vai falar, não, eu preciso disso. E vai ser você o canal, e você às vezes nem sabe. Nós não podemos ficar indiferentes. Vai acontecer o jejum, eu estou dentro, eu quero, eu vou viver isso. Vai acontecer o encontro. Gente, o encontro com Deus. Eu falei para o pastor Jonatas, para o pastor Joeber essa semana, né? Eu não gosto de cereja, mas o encontro com Deus é a cereja do bolo. Só que para mim seria o morango do bolo, vamos dizer assim, que eu amo morango. Porque a gente faz tudo, a gente prepara tudo para quê? Para o encontro. Né? A gente se reúne, a gente faz jejum, a gente faz célula, a gente chama as pessoas, a gente faz evento ponte, a gente se desdobra para quê? Para levar as pessoas para o encontro. Aí a gente faz um esforço para levar as pessoas para o encontro. E nós que estamos aqui, que não tem esforço nenhum, às vezes não quer ir. Não faz a inscrição.
Tô afim não. Final de semana todo. Ah, não vou nada. Nossa, mas vai dar muito dinheiro isso aí. Irmão, eu sei que eu estou falando para jovens, né? Mas assim, um encontro com Deus, comparado a qualquer evento que você fosse pagar lá fora, para receber toda a palavra que você recebe, é no mínimo R$2.000. De coaching, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, é no mínimo R$2.000. Para todas as áreas que são tratadas no encontro. E você tem isso por um valor simbólico, que vai pagar a sua alimentação. E às vezes você não quer ir, não quero. Eu não sei quantos encontros eu vou conseguir ir, mas todos que eu puder ir, eu estou lá. Eu estou lá, porque assim, todo encontro, você pode ir como equipe, você pode ir como, não sei, todo encontro acontece algo comigo, e todo encontro vai acontecer algo com você. Não tem como você entrar num lugar daquele, no ambiente daquele e sair do mesmo jeito. Não tem como você receber aquela enxurrada de palavra, de vida, de cura, de transformação, e você sair do mesmo jeito. Não tem como. Você se inscreveu, você é equipe, gera essa expectativa no seu coração. Eu serei transformado mais uma vez. Vai acontecer de novo mais um milagre. Eu vou ver mais alguma coisa na minha vida sendo mudada, sendo transformada. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia até ser luz perfeita. Eu e você somos essa luz, que a cada dia temos que brilhar e brilhar e brilhar, até sermos luz perfeita. E essa perfeição nós vamos encontrar o dia que encontrarmos com Cristo. Enquanto estivermos aqui, a gente tem que buscar isso. Eu preciso brilhar. Irmãos, eu e você carregamos um nome muito poderoso. O nome de Cristo. Jesus Cristo. Claudete dos Passos Freitas Soares Cristo. Aleluia. Tem que estar no seu DNA. Tem que estar no seu sangue. Tem que estar dentro de você. Quando alguém perguntar para você se você é cristão, se você é cristã, você não pode ter vergonha de responder. Você tem que falar com muito orgulho. Eu sou cristã. Eu sou GVC. Você tem que defender a causa. Você tem que carregar isso no peito. Você tem que dizer isso com toda a fé. Com toda a certeza. Eu vejo pessoas que se dizem cristãs. Misericórdia, Jesus. Dá até vergonha. Não quero trazer julgo sobre a sua vida e nem peso sobre você. Mas não casa, irmãos, não casa. Você dizer que é cristão e ter algumas atitudes. Não casa você dizer que é cristão e frequentar alguns ambientes. Não casa você dizer que é cristão e manter a mesma vida. Não tem como. Quando o Senhor entra, a sujeira tem que sair. Quando o Senhor habita na casa, o que está errado tem que ser ajustado. A limpeza acontece. A glória do Senhor é manifestada. Não tem como você manter a mesma vida. Sabe, eu não sou contra, não. Você pode ouvir as músicas que você quiser ouvir, mas não te edifica. E a gente precisa pensar em que nós estamos sendo edificados. Deus, Ele tem uma proposta de ativação espiritual para essa igreja, de ativação espiritual para esses jovens. Como é que eu quero ser ativado espiritualmente se eu tenho investido o meu tempo em séries, em música, em bagunça e não tenho me dedicado à palavra de Deus, a prestar atenção naquilo que o Senhor quer para a minha vida? Às vezes eu fico pensando, Deus, eu fico assim, como que vai ser meu futuro? E aí eu fico gastando meu tempo, desperdiçando com coisas que não acrescentam. Eu preciso crescer em Deus. Então o que eu preciso fazer? Eu vou orar, eu vou jejuar. Eu tenho que ter meu entretenimento, como se falam por aí, ok. Mas às vezes você passa muito mais com entretenimento do que com a palavra, do que buscando uma direção de Deus, do que querendo ter um encontro com Deus, do que querendo ter a sua vida marcada pelo Senhor. Sabe, irmãos, Deus, Ele quer mudar a nossa vida. Ele deseja. Ele anseia por isso. O Senhor anseia por marcar a sua história. Como é gostoso quando a gente encontra com alguém que foi marcado por Cristo. E você fala, meu Deus, que pessoa apaixonada por Jesus. E é isso que Ele espera de nós. Olhar para a sua vida e falar, meu, que lindo. Quando você for falar que você é cristão, você nem abre a sua boca. A pessoa fala, você é cristão, né? Você é.
Não há dúvida. Porque as pessoas enxergam Cristo em nós. A Bíblia que as pessoas estão lendo somos nós. Sabe, quando as pessoas olham para nós, quando a gente abre a nossa boca, as palavras que saem da nossa boca. Lá na minha casa sempre foi proibido falar palavrão. Minha mãe nunca gostou. Quem falava levava um tapão. Então eu cresci num ambiente que não se falava palavrão. Mas hoje em dia eu vejo crianças, jovens, falando numa naturalidade, faz parte do vocabulário. Mas aí é isso que eu estou falando, não casa com a minha identidade de cristã, com a minha identidade de Cristo, porque eu não consigo imaginar Cristo com essas palavras, eu não consigo imaginar Cristo com algumas atitudes, eu não consigo imaginar um Cristo que faz diferença com as pessoas, que não tem tempo para pensar no reino, para se dedicar no reino. Eu vejo um Cristo que está o tempo todo se dedicando àquilo que é eterno, àquilo que o Senhor colocou no nosso coração, se dedicando àquilo que é a paixão da igreja de Cristo. Tem célula, eu estou lá. Tem jejum, eu estou dentro. Tem culto, eu estou lá. Tem vigília, eu participo. Tem oração, eu quero orar. Tem palavra, eu vou ler. Esse é o Evangelho de Cristo. Aleluia. Tudo fora disso, irmãos, desculpa. Você está assistindo Jesus. Você só está assistindo. E hoje a pergunta para ele é essa: por que me assistes? Por que você me assiste? Se eu quero ter um encontro com você, se eu quero mudar a sua vida, se eu quero mudar a sua história. Eu quero deixar uma palavra para vocês. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Deus é poderoso para fazer transformação em nós e através de nós. Deus é poderoso para fazer transformação em nós e através de nós. Deus pode transformar a sua vida e Deus pode transformar vidas através da sua vida, porque foi para isso que Ele nos chamou. Eu preciso causar transformação nos ambientes por onde eu passo, nos lugares onde eu estou. Eu preciso ser transformado. Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, revelado, Ele fala conosco. É audível a voz. Uma vez uma pessoa me falou assim: você fala com o Espírito Santo te falou, como é que você sabe? Eu falei, porque eu conheço a voz do Espírito. Eu conheço a voz do Espírito. A voz do Espírito, ela não me condena, ela me direciona. A voz do Espírito, ela me traz fé, ela me traz coragem, ela me traz destino, ela me traz palavra, ela me traz arrependimento, ela me causa transformação. Eu preciso ouvir essa voz. Todas as vezes que a voz falar ao seu coração, ela não vai te acusar, ela vai te tranquilizar, te trazer paz, te trazer vida, te trazer alegria, te trazer direção. Essa é a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito. Jesus nos chama essa noite para que a gente pare de assistir. Para de assistir. Vai começar um jejum, né? Nós vamos começar. Amanhã vai ser startado no culto. Que esse seja um dos propósitos. Senhor Jesus, daqui para frente, eu não quero mais somente assistir, mas eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu quero andar com o Senhor, eu quero ter o Senhor perto, eu quero ouvir o Senhor, eu quero sentir o Senhor, a Tua presença ser revelada. Eu quero ter experiências com o Senhor como eu nunca tive. Eu quero ter uma experiência com o Senhor de algo que eu nunca experimentei. Sabe por quê, irmãos? O dia que Jesus me trouxe para congregar nessa igreja, é porque eu senti que as minhas águas estavam rasas. E eu falei, Deus, eu quero mais, eu preciso de mais. O Senhor me trouxe para este lugar e de repente eu comecei a experimentar coisas que eu nunca tinha experimentado, que eu nunca tinha vivido, e eu comecei a mergulhar em águas mais fundas. Mas hoje eu estou aqui para dizer, Deus, eu quero mais, eu quero mais. Eu mergulhei, eu já senti, mas tem coisas que eu ainda não vivi. Eu quero mais. Não
se conforme com tudo que você já viveu em Cristo. Não se conforme, porque tem mais de Deus para a nossa vida. Sabe qual é o meu desejo para cada um de nós aqui, incluindo eu? Que hoje, a luz que Saulo viu, que nós possamos ver. Nós vamos orar. E o desejo do meu coração, eu gostaria que a gente fizesse essa oração prostrados. Que o desejo do meu coração é que essa luz apareça para cada um de nós. Que essa luz apareça e que você nunca mais seja a pessoa que você foi até agora. Por melhor que você já foi, por mais que você tenha experiências com Cristo, que você nunca mais seja como você foi até hoje. Que essa luz traga revelação, que essa luz traga experiência, que essa luz traga um renovo para a sua vida. Que ao se levantar, você não se levante cego, mas que você se levante cheio de visão, cheio de visão de Deus, cheio de visão, destemido. Sabe quando Saulo começou a pregar e as pessoas falavam, mas é este que perseguiu os cristãos? Deus está me dizendo aqui que tem pessoas que vão olhar para você e vai dizer, mas é aquele que tinha vergonha, que não abria a boca, que não falava, mas o que aconteceu? E você vai dizer, a luz veio, foi dia 10 de setembro, eu estava lá, a luz brilhou, eu tive um encontro, eu fui marcado, a minha vida foi transformada, eu levantei e eu não sei o que aconteceu, mas eu não sou mais a mesma, eu não sou mais o mesmo, eu não consigo mais não falar de Jesus, eu não consigo mais não viver Jesus, eu tenho cheiro de Jesus, eu tenho perfume dele, eu tenho a voz dele, eu tenho o olhar dele, eu tenho o jeito dele. Vai haver uma transformação nesta noite, porque assim como houve na vida de Saulo, que nunca mais conseguiu ser o mesmo, o Senhor Jesus vai impactar a nossa vida aqui. Sabe o que o Senhor me disse quando eu cheguei aqui hoje? Clau, eu trouxe cada um que está aqui, porque o mesmo encontro que eu tive lá com Saulo, é o encontro que eu tenho para cada um que está aqui. Não saia daqui, não se permita sair daqui, sem sentir esse encontro, sem passar por esse encontro, sem ser marcado por Cristo, sem sentir a presença de Deus, a hora que você se levantar, que você se levante e que você sinta assim, algo aconteceu, algo mudou, eu recebi porção do céu, eu recebi palavra do céu, eu recebi unção do Senhor, eu tenho pedido tanto ao Senhor, Deus me dá unção, me dá unção, me dá unção. E o dia que nós fomos na vigília, o Senhor usou o pastor para falar comigo, que estava derramando unção sobre a minha vida. Peça que Ele te dá, Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para derramar, Ele é poderoso para agir. Orianda lá, Senhor, eu quero ministrar, Ele vai te fazer ministrar. Senhor, eu quero pregar, Ele vai fazer você pregar. Senhor, eu quero cantar, Ele vai fazer você cantar. Senhor, eu quero tocar, Ele vai fazer. Ele tem uma história para cada um de nós aqui. Ele tem. O Senhor é poderoso demais. Jesus deseja muito mais do que você ter um encontro com você. Muito mais. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus,
vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos se prostrar e vamos falar com Deus.